Fala, Senhor, não o que nós queremos mais, o que nós precisamos ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito venha nos dirigir, que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender a Tua vontade. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Abra, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Muitas pessoas, elas querem ser cheias do Espírito Santo, ou pelo menos é isso que elas dizem. Eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. E como nós falamos aqui há uns dias atrás, que a pessoa precisa se entregar, se converter e se batizar nas águas, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, andar dentro da vontade de Deus, obedecer a palavra, se limpar, fugir do pecado, buscar aquilo que agrada a quem? A Deus. E às vezes, mesmo fazendo tudo isso, algumas pessoas ainda não recebem o Espírito Santo, o que para muitos é motivo de muita frustração. E tem pessoas agora me ouvindo que talvez passe isso pela cabeça dela. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu deixei a vida errada para trás, eu deixei a minha vida de pecados, eu estou buscando agradar a Deus, eu estou buscando fazer aquilo que é correto, eu estou buscando a palavra, mas por que o Espírito Santo ainda, apesar de aparentemente eu estar fazendo tudo certo, por que o Espírito Santo não veio ainda sobre mim? Será que o Espírito Santo não me quer? Será que o Espírito Santo não quer habitar em mim? Será que eu sou uma exceção? Será que o Espírito Santo me rejeitou? O que eu estou fazendo de errado? Por que ainda ele não veio sobre a minha vida, depois de eu ter me entregado a ele? Porque o que falta para muitas pessoas é um entendimento do propósito do Espírito Santo. O porquê que o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa. Você vai ver muitas pessoas que não recebem o Espírito Santo, apesar de aparentemente estarem fazendo tudo correto, porque essas pessoas, elas não entenderam ainda que o Espírito Santo, ele vem sobre nós para um fim proveitoso. Ele vem para fazer de nós uma testemunha dele. Ele vem para fazer de nós um instrumento nas mãos dele. O Espírito Santo, ele não vem para um propósito individual,
mas coletivo. O Espírito Santo não enche uma pessoa para ela ser um dreno, mas ele enche ela para ela ser uma fonte. E o problema é que muitas pessoas até desejam o Espírito Santo. Eu creio nisso. Só que elas querem o Espírito Santo para ela, para fins pessoais, para fins individuais. E não importa qual seja a motivação. Se ela não for coletiva, esquece. Por exemplo, a pessoa quer o Espírito Santo, por quê? Porque ela ouve dizer: o Espírito Santo traz paz, o Espírito Santo nos traz amor, o Espírito Santo nos traz alegria, domínio próprio, o Espírito Santo, ele nos dá paciência, o Espírito Santo, ele nos enche de unção, de poder, o Espírito Santo é força, aquele que tem o Espírito Santo, o diabo não toca, e etc. E aí a pessoa ouve tudo isso, ela deseja o Espírito Santo por conta desse empoderamento que o Espírito Santo dá. Ela quer o Espírito Santo por conta desse empoderamento que o Espírito Santo dá. Porque se eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter unção. Porque se eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter poder. Porque se eu tiver o Espírito Santo, o diabo não toca em mim. Porque se eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter paz, eu vou ter vida, eu vou ter alegria. Porque se eu tiver o Espírito Santo, eu vou ter direção. E tudo isso o Espírito Santo dá. Tudo isso ele dá direção, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo conforta, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo é tudo isso e mais um pouco. O Espírito Santo faz tudo isso. A pessoa que tem o Espírito Santo vai manifestar os frutos dele: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, tudo isso. O Espírito Santo, ele é uma bênção, diga assim, uma bênção na vida de quem o recebe. Só que Deus não nos dá o Espírito Santo só para nós. Deus não dá o Espírito Santo só para eu colocar o Espírito Santo como mais uma de minhas conquistas. Não é assim. Por exemplo, tem pessoas na igreja que elas conquistaram um bom trabalho, um casamento, família, foi curada da doença, liberta do vício. Tem muita gente, as portas se abriram, hoje ela tem a casa dela, tem a vida dela, tem um bom trabalho, tem empresa, tem funcionários, pessoas que antes moravam na rua, mendigavam, elas conquistaram. E aí elas olham para o Espírito Santo e o que elas têm na mente? Que o Espírito Santo é mais uma de suas conquistas. Eu vou conquistar o Espírito Santo e vou colocar o Espírito Santo lá na minha prateleira do sucesso. Vou colocar lá, ó, quantos troféus eu tenho. O Espírito Santo vai ser mais um dos meus troféus. Está aqui, conquistei o Espírito Santo. Uhul, graças a Deus. Só que o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo vem para nos usar. De modo que as pessoas que não querem ser usadas por Ele, dificilmente essas pessoas o receberão. E quando eu digo ser usada pelo Espírito Santo, não quer dizer que necessariamente você precise ser um pastor, um obreiro, não. Mas ser usada por Deus aonde Deus te plantou.
lá no seu trabalho, na sua casa, na rua onde você mora, na escola, onde Deus te plantou, porque Deus, assim como o diabo planta os dele, Deus também quer plantar aqueles que são dele. O diabo não planta o joio? Deus também planta os trigos. Tem joio em tudo quanto é lugar, ou não? Na igreja tem, na política tem, no meio do futebol tem, no meio artístico tem, na rua onde você mora tem, todo lugar tem. E Deus quer os dele, plantar os dele, encher do Espírito Santo, para que nós sejamos boca de Deus, aonde você for. Só que a pessoa quer passar, como esse testemunho que você acabou de ouvir agora, desse rapaz, esse testemunho forte, a pessoa quer passar igual ele, 35 anos dentro da igreja, sem o quê? Compromisso. Eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto disso, eu gosto da palavra, mas eu não quero me envolver com nada, eu não quero participar de nada, é muito compromisso para mim. Eu não quero me envolver, eu não quero participar, eu não quero. Só que Deus te deu o Espírito dele para você ser um representante dele. Deus te levantou para você levantar outras pessoas. Deus te fortaleceu para você fortalecer outras pessoas. Deus consertou você que estava quebrado para você consertar outras pessoas que estão quebradas. Deus não levantou você à toa, não. Deus te levantou. O próprio Senhor Jesus aqui nos ensina, aqui em Lucas, ele diz aqui assim, vamos ler juntos aí. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o propósito do Espírito Santo aqui. Olha o propósito de ser cheio de Deus aqui. Jesus está dizendo aqui, vamos lá, primeiro, qual é o primeiro grupo de pessoas? Evangelizar os pobres. Por que os pobres? Primeiro vamos para o contexto da época, porque os pobres naquela época eram desprezados. Os pobres naquela época não tinham o quê? Aliás, acho que até hoje, né, gente? Até hoje. Você vê que as pessoas, elas desprezavam os pobres. E Jesus veio dizendo, eu vim para eles. Tanto é que quando você olha, você vê que, olha as pessoas que Jesus curou. Pessoas miseráveis, pessoas que mendigavam, pessoas que estavam jogadas, maltrapilhas, doentes, cego, coxo, mudo, pessoas que estavam literalmente desgraçadas. Mas Jesus foi até elas. Sabe por quê? Porque o pobre, é muito mais fácil o pobre ouvir a palavra do que o rico. Aqui nós vamos falar de dois tipos de pobreza, porque entenda, nem todo mundo que é pobre é humilde, e nem todo rico é orgulhoso. Então aqui, primeiro, são os pobres materialmente, aqueles que não tinham nada e ninguém por eles. Jesus veio para esses, aqueles que ninguém queria nada, escória, aqueles que eram considerados como lixo. Jesus veio para
os pobres. E o outro tipo de pobre a quem ele veio não é o pobre materialmente, mas os pobres no espírito, no sentido de humildade. Agora, não confunda pobreza material com humildade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que é pobre materialmente, mas cheia de orgulho. Que se você oferecer um prato de comida para ela e ela estiver passando fome, ela bate o pé e não aceita, porque ela é orgulhosa. Mas tem muita gente que é rica materialmente, mas é humilde. Por quê? Porque ela carrega essa humildade no seu espírito. Então Jesus veio também para esse tipo de pessoa, que não deixou que a riqueza subisse para a cabeça dela. Porque falar que Jesus veio só para os pobres é o mesmo que fechar a porta para os ricos. É o mesmo que dizer assim, ó, nenhum rico vai ser o quê? E é verdade isso? Claro que não. Isso não é verdade, isso é um absurdo. Porque há muitas pessoas que são ricas, mas são humildes, são dependentes de Deus, reconhecem a Deus, reconhecem que o seu dinheiro ou as suas riquezas, sem a presença de Deus, não é o quê? Não é nada. Então Jesus veio para essas pessoas também, para essas pessoas que, embora ricas materialmente, mas trazem essa pobreza no espírito, no sentido de humildade, no sentido de quebrantamento, no sentido de ter um coração humilde para aceitar. E você sabe que é muito difícil, mas é possível. Mas é difícil, porque às vezes a pessoa está numa condição material boa, e aquela pessoa, ela acredita que ela não precisa de quem? De Deus. Às vezes você tem um familiar assim. Quantas vezes você foi evangelizar alguém e às vezes aquela pessoa estava numa situação melhor do que a sua, às vezes um parente, e a pessoa olhou para você assim, ó, de cima para baixo, aquele olhar de quem está por cima da carne seca, e a pessoa olhou para você e disse, um pobre coitado, olha lá, ó. Essas pessoas, muitas vezes, não é que você tem que desejar, não é que você tem que orar para que isso aconteça, não. Mas muitas vezes Deus vai permitir essas pessoas passarem por situações, por uma chuva de pedras. E eu me refiro a uma situação muito difícil, que elas vão se curvar para Deus. Como ele, você vê que ele precisou chegar. Olha a situação dele. Ele precisou chegar na porta do inferno. Ele precisou estar ali, ó, entre a vida e a morte, para reconhecer. Então, às vezes, Deus vai permitir a pessoa chegar numa situação como essa, para ela dizer assim, eu preciso de quem? Olha, posso falar? Que isso não aconteça comigo, com você. Que não seja preciso Deus permitir que as nossas pernas sejam quebradas para a gente reconhecer que precisa dele. Porque tem gente que só reconhece quando ela está o quê? Quando ela está quebrada, quando ela está destruída. O segundo grupo de pessoas que ele fala aqui são quem? Os contritos de coração. Aquelas pessoas que trazem no coração uma tristeza, aquelas pessoas que trazem na alma um vazio. Deus nos ungiu para irmos até essas pessoas. Aquelas que trazem uma tristeza, mas ao mesmo tempo que elas trazem uma tristeza, elas trazem também um quebrantamento, um desejo, uma vontade.
Por exemplo, tem pessoas agora que elas estão numa situação que elas estão orando, dizendo assim: Senhor, envia alguém aqui para me ajudar. Envia alguém aqui para me dar uma palavra, Senhor. Me ajuda. São aquelas pessoas que elas estão ali precisando, querendo, desejando, precisando de uma palavra. Terceiro grupo são os cativos. Quem aqui já esteve preso? Já esteve preso, ou familiar preso. O que toda pessoa presa deseja? Ser solta, ser livre. E nós temos essa chave dessa prisão. E eu não me refiro apenas a uma prisão física, não. Eu me refiro à prisão espiritual, porque há quem esteja livre para ir e vir, há quem não esteja com as mãos e os pés algemados, mas é escrava do vício, é prisioneira do vício, das drogas, da bebida, da prostituição e de toda espécie de desgraças que há nesse mundo. Ela é prisioneira, ela é presa. E eu e você temos a chave. Qual é a chave? Quem é a chave? É o Senhor Jesus. É a palavra, é o Evangelho. Ele nos ungiu para nós levarmos isso. Ele nos ungiu. De maneira que, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer ter o Espírito Santo de verdade, se você realmente quer ser uma pessoa cheia do poder da unção de Deus, esse desejo tem que queimar no seu coração, de ir até essas pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para você: não espere o Espírito Santo vir para você começar a ser usado. Comece a se colocar à disposição para que o Espírito Santo venha. Porque quando Deus começou a usar a minha vida, eu não tinha o Espírito Santo não, mas eu me coloquei à disposição. Problema, quando eu receber o Espírito Santo, quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando, aí Deus vai me usar. Não, Deus já quer te usar agora. Amém? Ou você precisa de um título para ser usado? Precisa ser obreiro? Pastor? Bispo? Precisa de uma posição? Não. Você só precisa se colocar o quê? Eu estou aqui. E aí o Espírito Santo vai ver você e vai falar assim: poxa, se ele já está nessa disposição, sem o Espírito Santo, imagina se eu der o Espírito Santo para ele. Se ele já está com essa fome, se ele já está com essa sede sem o Espírito Santo, imagine se eu der o meu Espírito para ele. Vai ser fonte, vai ser dreno não. Aí diz mais aqui: restauração de vista aos cegos. Quer dizer, os cegos, não só fisicamente, mas espiritualmente também, curá-los dessa cegueira espiritual. Levar através da palavra, curar o enfermo, colocar as mãos sobre o doente, curar os enfermos. É para isso que o Espírito Santo nos ungiu, para irmos até os doentes. Doentes não só no corpo, mas doentes da pior doença. Sabe qual é a pior doença? Qual é? É aquela doença que não inventaram remédio. É a doença da alma. Não tem remédio. Vai ali na farmácia e fala assim: ó, estou com uma dor aqui, ó, na alma. Tem um remedinho aí? O que a moça vai falar? Não tem. Ó, não tem não, moça, mas você pode buscar um psicólogo ou ter uma igreja logo aqui, ó. Hã? Porque só Jesus. Amém? Então Ele quer nos usar para alcançarmos essas
pessoas. Aí diz assim: pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo diabo. Pessoas que estão oprimidas. Nós atendemos pessoas aqui praticamente quase que todos os dias. Pessoas querendo se matar, pessoas querendo se suicidar, pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas que perderam o prazer de viver, pessoas que não sentem mais alegria, prazer em nada. E Deus está à procura de pessoas para usar, para alcançar essas pessoas, mas Deus não encontra, porque as pessoas estão preocupadas mais com elas mesmo. Por isso que você vê um monte de gente vazia, igreja fria, um povo frio. Você pode ver, olhe para você ver, você vai perceber isso. O povo cristão está crescendo, a cada ano cresce mais o número de cristãos, e o mundo continua do mesmo jeito, se não pior. É assustador, porque não era para ser diferente. Você está aumentando o número de cristãos, e o cristão tem que ser sal para dar sabor, o cristão tem que ser luz no meio das trevas. Por que o mundo não muda? Porque as pessoas estão dentro da igreja, mas não se converteram de verdade, são joio, estão dentro da igreja, mas não se entregaram. Passam 35 anos como ele, ouvindo a palavra, e entra no ouvido e sai, não se entregam, não se converte, vive no pecado, no erro, na falha. E eu não estou falando isso em tom de acusação, não. Quem sou eu para acusar você? Mas eu estou falando em tom de despertamento, para você abrir os seus olhos e não ser enganado, não se iludir, porque Deus nos chamou para nos transformar, para nós transformarmos a vida de outras pessoas. Mas é isso que está acontecendo hoje? Não é. Por quê? Porque cada um está preocupado com a sua própria casa, cada um está preocupado com o seu próprio umbigo, cada um está preocupado com os seus próprios interesses. Às vezes você pega o jovenzinho ali, ele quer o Espírito Santo, porque ele quer ser obreiro, porque ele está de olho na obreira. Olha a intenção do sujeito em querer ter o Espírito Santo. Ele quer o Espírito Santo porque ele quer namorar com a obreira. Ele não quer o Espírito Santo porque ele quer ser usado. Ele não vai ser batizado com o Espírito Santo nunca, porque o Espírito Santo conhece a intenção do coração. Tem gente que quer o Espírito Santo porque ela quer se colocar numa posição superior aos outros. Não, eu sou cheia da unção, cheia do Espírito Santo, cheia do sei o quê. Você olha hoje na internet, é tanto ego, sim ou não? Eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de não sei o quê, eu tenho o dom de não sei o quê. Tudo gente vazia. Quanto mais vazia a carroça está, mais barulho ela faz. Hoje você vê muita gente, principalmente no meio cristão, é muito barulho e pouca presença de Deus, muito barulho e pouca unção, muito barulho e nada de Deus. Tudo carroça vazia, que quer o Espírito Santo para se promover, e não o Espírito Santo para ser usada por ele. É isso que está faltando. E por fim ele fala, ele diz aqui assim: anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, anunciar a salvação, levar a salvação para o perdido. Poxa, deixa Deus te usar. Olha quanto tempo Deus está te chamando. Olha quanto tempo Deus está te chamando. Eu vou dizer uma coisa para você: o livre-arbítrio existe? Existe. Você pode escolher? Pode. Você pode escolher o que você quer ser, o que você vai fazer. Você tem um livre-arbítrio. Deus não vai impor a nada. Não vai. Mas uma coisa eu aprendi, e eu guardei no meu coração,
E eu vivi isso na pele. Fala assim comigo: o escolhido não tem escolha. Não adianta, é diferente. Se você não foi escolhido para algo, você pode até dizer, eu quero ou não quero. Mas se você foi escolhido, fala assim, o escolhido não tem escolha. Ah, pastor, Você quer ver? É só você olhar para Jonas, o fujão. Teve como fugir? Hã? Deus falou, vai e prega. O que ele fez? Não vou. Eu vou, você não vai? Você quer fazer a tua vontade? Ah, mas eu quero ser outra coisa. Ah, você quer ser outra coisa? Você quer fazer outra coisa? Então vai, meu filho. Mas também não vai ter sucesso em nada que botar a mão. Vai viver a vida inteira o quê? Fugindo. Tudo que botar a mão vai dar errado. Você pode ver que tem gente que ela vive fugindo, viveu fugindo a vida inteira. Foi de A a Z. Tudo que botou a mão fracassou. Tudo. Foi fazer isso, fracassou. Montou empresa, fracassou. Montou loja, fracassou. Fez isso, fracassou. Fracassou. Porque o escolhido não tem o quê? Não tem. O escolhido, o máximo que ele tem que dizer para Deus é o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Você vê que Jonas fugiu. Olha a tempestade que veio. E aquela tempestade não foi de origem demoníaca, não. O diabo fez uma tempestade, não. Aquela tempestade foi enviada por Deus, ela foi divina. Mas ela não foi para matar, nem para destruir. Ela foi para corrigir a rota. Porque o escolhido não tem escolha. Foi para corrigir o quê? A rota dele. Não é aqui que eu te quero, é para lá. E dentro do peixe, Deus teve um particular com quem? E aí, Jonas? Vai ou não vai? E aí? Você quer medir força com quem? Comigo? Eu sou Deus, rapaz. Você quer medir força comigo? Eu estou falando para você ir para lá, você quer vir para cá? Você quer medir força? Você quer ficar nesse cabo de guerra comigo? Fica. Não dá certo. Amém? Nós temos que dizer, eis-me aqui. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você tem que fazer a obra, que você tem que ser pastor, que você tem que ser a esposa de um pastor, que você tem que ser um obreiro, que você... Não é isso não. Mas uma coisa eu tenho certeza, talvez Deus tenha escolhido aqui muitos para ser obreiro, já era para ser obreiro, não é. Talvez Deus tenha escolhido muitos aqui para pregar a palavra, para ser o esposo de um pastor, para pregar a palavra de Deus, para ser um obreiro, já era para ser e não é. Está fugindo. Mas uma coisa eu tenho certeza aqui, que Deus escolheu todos. Talvez não para ser um pastor, para ser um obreiro, para ser... Não. Mas Deus escolheu todos aqui para ser testemunha dele. Isso você pode ter certeza. E se você não está fazendo isso, você está sendo um fujão. Você está fazendo como Jonas. E talvez por isso você tenha atraído para a sua vida tempestades que você não está compreendendo a razão e você não está compreendendo por quê. Então se coloca à disposição. Se coloca à disposição. Aprenda a dizer para Deus, eis-me aqui. Aprenda a dizer, Senhor, eis-me aqui. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, olha o que diz aqui, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci.
Deus te conhece desde quando você estava no ventre da tua mãe. Minha mãe, ela fala que eu, se eu não me engano, fui o quarto filho, porque os 3 antes de mim foram abortados. Ela não conseguiu segurar a gravidez. E segundo ela, porque uma pessoa que a invejava muito fez um mal para ela, para que ela perdesse as crianças. E eu nasci de 6 para 7 meses. Cabia na palma da mão. Quando eu nasci, meu avô me chamava de rosca fina. Para você ter uma ideia. E ficou assim, rosca fina, até os 15. Que eu parecia uma rosquinha mesmo, de tão magro. E é interessante que, depois de muito tempo, essa pessoa pediu perdão para minha mãe e ela revelou. Ela falou para minha mãe: olha, eu queria te pedir perdão, porque eu fiz isso, os seus 3 filhos que nasceu, tal, fiz feitiço, bruxaria para você e tal, e fiz inclusive para matar teu outro filho, mas ele não morreu. E minha mãe falou para ela: ele não morreu porque Deus já tinha um plano na vida dele. Hoje ele é pastor e prega a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus já nos conhecia, Deus já te conhecia quando você o quê? Ainda você estava onde? No ventre da tua mãe. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quer dizer, Deus já tinha um plano para você. Não fuja do plano de Deus. Hoje você vê muita gente aí: vamos descobrir o seu propósito, vamos descobrir o seu propósito, vamos não sei o quê, e vamos isso, vamos aquilo outro. Deus já tem um propósito para você. Amém? Deus já tem. Só diga: eis-me aqui, e Ele vai te conduzir. O Espírito Santo vai te guiar. Com todo respeito, você não precisa de mim, nem de um guru, nem de ninguém. Você só precisa que o Espírito Santo te dirija. É claro que, se tratando de carreira, de profissão, se tratando de coisas dessa natureza, você precisa muitas vezes de um mentor, de uma pessoa que dentro da sua profissão vai mentorear você, um coach vai te treinar, uma pessoa habilitada naquela área, naquele departamento, naquela função. Isso é normal. O médico treina o médico experiente treina o médico inexperiente. Um advogado mais experiente vai ensinar e vai passar a sua experiência para um advogado que começou agora. Isso é natural. Você ter alguém para te ajudar, alguém que chegou no lugar que você gostaria de chegar. Isso acontece até na obra de Deus. Os mais experientes ajudam os mais novos, quando os mais novos querem ajuda. E quando os mais velhos também não ficam enciumados com os mais novos. Que a gente tem que entender na vida que tudo passa. Amém? E Deus vai levantar uma nova geração. E Deus já está levantando. E você tem que orar a Deus para estar no meio. Amém? Porque Deus vai levantar. Eu digo uma coisa para você: Deus vai fazer um avivamento na obra dele.
Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai levantar gente que você nem imagina. E essas pessoas vão ser vozes poderosas do Evangelho nesse mundo. Gente que ninguém dava nada para ela, gente que ninguém esperava que se convertesse, gente que ninguém nem imaginava, mas Deus vai levantar para fazer um rebuliço nesse país. E você tem que querer estar no meio. Você tem que orar e falar: Senhor, eu quero estar no meio dessa nova geração, quero ser usada. Me usa como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu seja um obreiro, eu estou aqui. Se o Senhor quiser que eu seja um pastor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser que eu seja um missionário, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, meu Deus, para limpar o banheiro, eu estou aqui. Não interessa, eu estou aqui. Usa a minha vida, seja como for. E o Espírito Santo vai usar você. Amém? Isso, fale com Deus que você quer ser usada por Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, eu não quero enterrar o talento que o Senhor me deu. Eu não quero mais fugir do teu chamado. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Eu não quero mais fugir do altar. Eu não quero mais fugir. Não, meu Deus, o Senhor me escolheu, eu creio nisso. O Senhor me chamou, o Senhor me curou para eu curar. O Senhor me libertou para eu libertar. O Senhor me restaurou para eu restaurar. O Senhor fez uma obra grandiosa na minha vida para que eu leve isso para outras pessoas, meu Pai. Mas eu não estou fazendo isso. Fale com Deus agora. Isso, se arrependa diante de Deus. Peça perdão a Ele. Se humilhe diante dEle agora. Rasgue o teu coração. Rasgue a tua alma diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não vou negar o meu chamado. Eu não vou, meu Deus, olhar para trás. Eu não vou desistir de levar a tua palavra. Eu não vou desistir, meu Deus, de ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não vou permitir que matem o meu ministério. Não, usa a minha vida, meu Pai. Usa a minha boca, Senhor. Pode me usar. Me encha do Espírito Santo. Me encha da tua presença. Me ensine, meu Deus, a te adorar. Me ensina, meu Deus, a te agradar. Me ensina a como crescer em comunhão, crescer em intimidade. Eu quero crescer, meu Pai. Eu não quero estacionar na minha fé. Eu não quero ficar dentro da igreja como se eu fosse um sal, meu Deus, um sal dentro do saleiro, endurecido, não, em estado, meu Deus, de petrificação. Não, eu não quero. Eu quero ser o sal, eu quero ser luz, eu quero ser usado. Usa a minha boca, meu Deus, para as nações. Usa a minha vida, meu Deus. Usa a minha boca no meu trabalho, na faculdade, em casa, com a minha família, nas ruas, nos becos, nas vielas, nas comunidades, nas mansões. Meu Deus, usa a nossa vida, usa a nossa boca, meu Deus. Nos encha do Espírito Santo, nos encha da tua presença. Nós queremos o Senhor, meu Pai. Nós queremos o teu Espírito. O Senhor, meu Deus, é a nossa vida. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é a nossa cidadela. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o bispo das nossas almas. Oh, meu Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, meu Pai. Enaltecido, glorificado, magnificado seja o teu nome, aleluia.
Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Receba a nossa alma, receba a nossa vida, receba o nosso coração, aviva a nossa fé. Levanta aqui um exército, meu Pai, de adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Levanta aqui, meu Pai, uma geração que te ama, meu Pai, uma geração que vai desbravar, uma geração que vai destruir o inferno, uma geração, meu Deus, que vai evangelizar os povos, uma geração que vai fazer muito mais do que já foi feito até aqui, porque é a nossa obrigação fazer isso. Em nome de Jesus, meu Pai, coloque as mãos no seu coração, seja cheio do Espírito Santo agora, seja capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita agora, ele desce sobre a sua vida, aonde você está, receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus, receba o Espírito de Deus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, pela tua paciência, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus.